Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, nos amparando, nos envolvendo e envolvendo a cada um em seus lares. Vamos agradecer primeiramente ao Centro Espírita Luz e Caridade, que eu gosto muito, tenho uma consideração muito grande. Agradeço o convite e agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez abordando um tema de grande importância. Vamos iniciar com a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos dê a orientação necessária e que possa, nesse momento, abençoar a todos os lares, todos aqueles que estão conectados conosco, que possam ser envolvidos em paz, em luz, em harmonia, em tranquilidade. Que possamos sair mais fortes cada dia, que possamos ser iluminados pela espiritualidade maior. Que o Mestre Jesus continue nos amparando e nos abençoando. Nosso tema hoje é a importância da solidariedade na conduta humana. Na verdade, a palavra solidariedade tem origem francesa e significa responsabilidade recíproca. É a ação de ser bondoso com o próximo, assumindo uma função de colaborador. Portanto, ser solidário consiste em ajudar o outro com boas intenções e generosidade. Ou seja, deve haver compaixão e compreensão concreta dos sentimentos alheios e propósito genuíno em contribuir, sem esperar algo em troca. Porque quando nós esperamos algo em troca, aí já não há solidariedade. É muito comum ouvirmos ou falarmos de solidariedade, tanto em âmbito de fé como fora dele. Na maioria das vezes, ao usarmos essa palavra, estamos nos referindo a algum tipo de ajuda esporádica dada a alguém em situação difícil. E assim a solidariedade fica restrita a perceber uma situação urgente, a fazer algo para saná-la naquele momento. Porém, é preciso pensar na solidariedade em termos mais amplos, em termos estruturais. O Papa Francisco, no Encontro Mundial dos Movimentos Populares, ele disse: solidariedade é muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade. É lutar contra as causas estruturais da pobreza e da desigualdade. Então, solidariedade não é algo que a gente faça no momento de impulso, no momento de sensibilização da mídia. É algo que a gente tem que construir, é pensar, é agir em termos realmente de comunidade. É lutar contra as causas estruturais, é dar condição para que o outro ande, para que o outro faça, para que o outro sobreviva, sem depender da caridade humana. Então, é muito mais extenso. Na verdade, nós temos uma frasezinha do filósofo Pierre Leconte, que ele diz assim: não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da dignidade individual. E aí eu pergunto, você se considera uma pessoa solidária? Você educou ou está educando o seu filho para ser solidário? Porque isso é muito importante refletirmos. Atualmente, a maior preocupação dos pais, da escola, da sociedade como um todo, tem sido de oferecer às crianças e aos adolescentes conhecimentos e profissionalização para poder galgar espaço no mercado de trabalho, objetivando a ascensão social e profissional, ainda enfatizando a individualidade e a competitividade, para que as pessoas possam ganhar mais dinheiro, ficar mais capaz para enfrentar o mercado de trabalho. Isso é errado? É lógico que não.
mas nós precisamos colocar em frente os valores humanos, primordiais para a vida, que vai possibilitar uma realização e felicidade verdadeira no futuro. A vivência dos valores alicerça o caráter e reflete na conduta do ser humano. E Augusto Cury nos traz no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele diz assim: estamos informando os jovens e não formando sua personalidade. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, formar a personalidade desse jovem, para que ele se prepare, com os valores morais, para que ele possa, com esses valores morais, seguir com a sua profissionalização, com a sua competência, mas atrelando o profissional aos valores morais, atrelando toda a sua vida a esses valores morais. Por isso é tão importante de que devemos dar importância a isso. Numa sociedade cada vez mais individualista e competitiva, insistir na importância de uma vida construída a partir de valores humanos, tal como a solidariedade, é não deixar passar o apelo a cada pessoa de que vivamos humanamente. A capacidade de olhar para o outro, reconhecendo nele a importância de que vivam dignamente, precisa ser um hábito a ser exercitado continuamente. Sempre que acontece uma grande tragédia em nosso país, vemos o quanto as pessoas se mobilizam para diminuir o máximo possível o sofrimento dos afligidos. Isso é bom, é importante, é um sinal de sensibilização. Mas essa mobilização é quase que um impulso. Contudo, é preciso nutrir a solidariedade, não apenas em contextos emergenciais. A capacidade de nos sensibilizarmos pela vida uns dos outros, isso deve ser constante em nossa vida. Esse é um valor humano que ultrapassa toda e qualquer dimensão religiosa. Não é pensar na solidariedade só dentro da casa espírita ou só dentro do templo religioso, qualquer que seja, mas pensar em solidariedade e viver a solidariedade. Precisamos então educar em valores humanos, que são os princípios morais propostos à humanidade para nortear e melhorar os comportamentos e atitudes da ação do homem em sociedade. Esses valores têm a capacidade de desenvolver inúmeras características de relações pessoais e sociais. Então precisamos resgatar valores tais como atitudes de respeito, que hoje em dia não vemos isso, com as crianças, com os adolescentes. Consciência ambiental, outra coisa que nos preocupa realmente, porque estão desmatando, estão acabando com a natureza. Aceitação das diferenças, estamos vendo aí a homofobia, o preconceito religioso, o preconceito de cor. Então, vários tipos de discriminação que não tem a ver, que não tem porquê. O amor a Deus, que é uma coisa que devemos colocar na vida de nossos filhos. Solidariedade e preocupação com o futuro da sociedade. Então, quando nós colocamos a importância da natureza, quando nós colocamos na vida do jovem, da criança, a importância do respeito ao idoso, do respeito ao outro, isso é muito importante. Então, vai se colocando valores morais na vida dessa pessoa que, ao chegar na vida adulta, vai ter uma conduta totalmente diferente da que temos visto ultimamente. No planeta Terra, pertencemos a uma mesma escola, alunos com graus diversificados de evolução espiritual, mas todos atingiremos um dia o grau máximo. Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos na mesma escola, no mesmo aprendizado. Uns melhorzinhos, claro, mais adiantado, está no nível um pouquinho melhor,
mas todos vamos alcançar a perfeição e todos vamos chegar a um grau de evolução. Ninguém avança sozinho, isso nós temos que ter em mente. Precisamos uns dos outros, auxiliando-nos mutuamente, aprendendo a dar as mãos e repartindo conhecimentos e experiências. Quando nós temos conhecimentos, é para compartilhar com o outro, não para bater no peito e dizer: eu tenho esse conhecimento e sou melhor do que você. Muito pelo contrário. Nós aprendemos e vamos ter que compartilhar isso com aquele que não ainda adquiriu esse conhecimento. Então alcançaremos um viver melhor, com menos sofrimento, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente avança dando a mão para que o outro siga com a gente. Quando nos referimos à solidariedade, estamos falando da necessidade de construirmos uma cultura solidária entre as pessoas. Não com base num simples altruísmo ou espírito de ajuda ao próximo, não, mas com significado de resistência conjunta diante de adversidades comuns. É esse o sentido da solidariedade. A consciência de grupo diante de problemas comuns e a organização coletiva para construir soluções. Então, como é que nós vamos fazer isso? Se temos condição, eu sei fazer bolo muito bem. Aí eu vou fazer uma turminha e dar aulas para que as pessoas carentes possam aprender a fazer aquele mesmo bolo para vender e ter a sua subsistência. Se eu sei costurar, eu posso ensinar de graça um dia na semana. Se eu sei cozinhar bem, eu posso ensinar a pessoa a fazer comida para vender, para fazer quentinha. Então esse é o sentido da solidariedade, a consciência de grupo, de querer que o outro, que a sua comunidade, que a sua vizinhança, que o seu colega, que seu amigo, possa ter a mesma condição que você. Ser solidário, então, é trabalhar com uma comunidade carente, levando até ela atividades, como eu acabei de falar, que incentivam a educação, que promovam a saúde, lazer. Existem vários projetos que fazem isso e que é muito importante. Nós vemos na televisão sempre esses depoimentos que, por causa daquele grupo que ensina música, por causa daquele grupo que ensina capoeira, por causa daquela oficina que as crianças saem da rua e ficam fazendo esses trabalhos, eles vão se profissionalizando e vão melhorando e se capacitando para enfrentar o mundo e ter um meio de se livrar das drogas, da prostituição e por aí vai. É fazer visitas em orfanatos e asilos onde estão as pessoas abandonadas à própria sorte, sentindo-se esquecido pela família, carente de afeto. Então, quando você vai nesses abrigos, você leva um lanche, ou às vezes nem leva um lanche, mas que você vai conversar com esse idoso, você vê o quanto ele está carente de atenção e de uma pessoa para compartilhar o seu sofrimento. Então, podemos incentivar e auxiliar uma família a procurar subsistência em trabalho honesto, com um trabalho honesto. Suprir as necessidades básicas, de modo que esse grupo familiar se torne independente e possa, em curto espaço de tempo, ajudar, ao invés de ser ajudado. Às vezes é muito mais fácil a gente ir no armário, pegar 1 quilo de alimento, doar, pegar uma roupa usada, doar, pegar aquilo que nos sobra e doar, mas doar o nosso tempo e capacitar as pessoas para que elas possam melhorar de vida, ainda nós temos dificuldade de fazer isso. Então, ser solidário é demonstrar afeto, amizade, respeito, compreensão para com o nosso semelhante. Simples. É sentir prazer em ajudar um amigo ou colega de trabalho na prática de alguma tarefa. Às vezes, no próprio ambiente de trabalho, a gente se recusa a ajudar uma pessoa que está chegando com medo de perder o emprego. Isso é uma bobagem. Quando você tem sua competência, quando você tem sua capacitação, você não tem que ter medo de nada. Se você for substituído, por alguma razão, mas não porque você ensinou ao outro.
Pôr em prática a percepção e estender a mão ao próximo constituem pequenos atos que às vezes nem notamos, mas que são de grande valia para quem recebe. Então, sempre que possamos, devemos estender a mão ao outro. Sempre sem querer nada em troca. É importante fazer o bem, né? Nós sabemos isso. Na doutrina espírita sempre ouvimos e nas literaturas também. É importante fazer o bem, mesmo que seja um pouquinho. Você vai desenvolver essa capacidade ao longo de sua vida. Nós tivemos grandes exemplos de pessoas que se dedicaram ao bem. Mahatma Gandhi, ele disse: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então não adianta a gente ter discurso vazio e dizer: ah, fulano deve fazer isso, ou deve fazer aquilo, ciclano deve fazer aquilo outro. Não, seja você primeiro a mudança que você quer no mundo. Se eu quero preservar a natureza, em primeiro lugar, eu tenho que ter a consciência de não jogar lixo na rua. Eu tenho que ter a consciência de botar o lixinho que eu usei dentro do meu carro num saquinho para jogar na lixeira do nosso prédio ou na nossa casa. Então, a consciência tem que partir de nós. O mundo só vai melhorar se cada um fizer a sua parte. E Madre Teresa de Calcutá disse isso. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então, se cada um faz um pouquinho, se cada um dá a sua contribuição, isso vai alastrando, vai estendendo, vai aumentando. E quando a gente vê ao nosso redor, nem percebemos que fizemos tantas coisas. Jesus ensinou como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, você ama quando você é solidário, você ama quando você se preocupa para que a vida do outro melhore. Então, dentro deste espírito de solidariedade, compartilhar esse sentimento maior capaz de transformar vidas, renascendo a esperança de um mundo melhor. Então é um sentimento muito, muito lindo que devemos compartilhar. Franz Kafka diz que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Imagine, o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Então pensemos nisso. E vimos que, ao contrário, a insensibilidade é a mais vil transgressão das leis naturais, porque ela corrói e destrói o modo solidário de ser e viver, não só em família, mas também em sociedade. O filósofo francês Auguste Comte, criador do positivismo e sociologia, ele criou a palavra altruísmo em 1830, para significar o oposto ao egoísmo. Então, sendo o egoísmo uma chaga moral, como diz o Evangelho, como diz o Livro dos Espíritos, que Kardec, os Espíritos disseram a Kardec, então, o egoísmo sendo a chaga moral da sociedade, o altruísmo é o oposto, tornando-se nobre sentimento de solidariedade, de compaixão e de socorro. Então, o altruísmo é o recurso de alta monta a ser utilizado a fim de despertar as emoções do amor e do perdão, da misericórdia e da caridade. Bem, é necessário reflexionar sobre o comportamento altruísta, a fim de que não mascare o exibicionismo ou a presunção. Em face da hipocrisia de que se reveste inúmeros comportamentos sociais, a dissimulação e o engodo fazem parte do dia a dia de muitas criaturas humanas, que se comportam de maneira altruística, encobrindo os interesses mesquinhos de que são portadores. Então, muitas vezes a pessoa entra ou cria ou participa de um projeto social com a intenção de ter algo em troca, ou de ter visibilidade positiva, ou de ganhar algo com relação a isso, achando que com isso, com essa atitude, está enganando alguém.
Muitos apresentam-se como humanitários, idealistas, tendo como objetivo a autopromoção. Então, se eu quero me promover, se eu quero aparecer, eu não estou fazendo o trabalho de caridade, não estou sendo altruísta. O verdadeiro sentimento do altruísmo não aguarda reconhecimento, não espera aplauso ou louvação. É bênção do amor sublime de Deus, que ataca o coração e se irradia em forma de compaixão. Então, quem é altruísta tem compaixão. Os gestos de altruísmo podem ser cultivados e desenvolvidos partindo-se das pequenas experiências da tolerância, da bondade, da renúncia a algumas necessidades para beneficiar o outro. Existem equívocos com relação à assistência social. Existem muitos equívocos, inclusive nas casas espíritas. A assistência social é um meio, não o objetivo principal a que se propõe a tarefa espírita. Já nos disse Antônio Gonçalves da Silva, chamado Batuíra. Necessária e valiosa é a comida e a vestimenta, isso a gente não pode negar, para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Então, a pessoa está com fome, é lógico que devemos dar a comida para matar a fome. Se a pessoa está com sede, devemos dar o que beber. Se a pessoa está com frio, temos que dar a roupa. Mas a doutrina proclama como primordial a educação das almas. E às vezes vemos que há um equívoco com relação a atividades sociais na casa espírita, onde as pessoas querem distribuir o farnel, querem dar a roupa, fazem o bazar para ajudar aquelas pessoas que estão precisando, mas na verdade não dão essa educação da alma. Não apenas e simplesmente a sustentação do corpo, que é perecível. O corpo vai morrer, né? E a pessoa vai continuar sobrevivendo, o espírito sobrevive à matéria, todos nós sabemos disso. Então, um prato de sopa é bem-vindo, claro, sem dúvida, mas a alma aspira ao verdadeiro pão da vida. Então, ao darmos o farnel, ao darmos o alimento, ao darmos qualquer coisa que seja para ajudar, nós temos que também dar o conhecimento, dar a sensibilização dessa alma, dar a noção de que ele vai continuar vivendo, que ele vai continuar depois da morte, vai sobreviver, dar uma condução moral para essa pessoa. Então, toda casa espírita tem como finalidade esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver virtudes em potencial. Então, é urgente, sim, esclarecermos noções de valores imortais e bases educacionais para preparar as almas para a grandeza espiritual a que são destinadas, ou estão destinadas. Não basta construirmos lares ou abrigos que fazem do prato nutriente da perpetuação da espécie, da maneira simplória de ver a vida, as únicas razões da existência humana. Não basta construir isso. Tem que construir a moral desse espírito que está passando por um momento de dificuldade e que precisa entender o porquê que ele está passando por isso. Qual é a necessidade, qual é a justificativa? Nós temos que dar um direcionamento, um esclarecimento para essas pessoas. Então, a solidariedade pode surgir como anseio da alma, como terapia salutar para superar problemas e conflitos. Às vezes a pessoa está se sentindo cheio de problemas, angustiado. Então, para se aliviar dessas angústias, ela começa a fazer caridade, ou começa a ir para participar de um centro espírita, para poder participar de um trabalho assistencial. Problemas de consciência por estar vivendo na ociosidade. Então, não tenho o que fazer, eu vou lá no centro ajudar. Eu vou lá na igreja dar uma força. Felicidade em servir voluntariamente. É uma
uma grande opção. Responsabilidade abandonadas em existências passadas. Muitas vezes abandonamos nossos compromissos e agora viemos com essa angústia de querer ajudar, de querer fazer, porque a gente perdeu muito tempo. Despertamento devido a uma nova visão do mundo e das pessoas. A ação caritativa e a boa vontade prestam inestimáveis serviços à sociedade e ao Estado, com certeza. Mas não devemos manter os assistidos dependentes e retrógrados quando no primeiro dia em que puseram os pés no grupo. Então é uma coisa que toda casa espírita tem que ter consciência. Dê o farnel, dê a roupa, dê o alimento, faça o que puder ser feito para minimizar o sofrimento do outro, mas faça mais. Faça o esclarecimento e a educação moral dessas pessoas. A compaixão não considera as vestes físicas. Encoraja homens, mulheres, adultos e crianças a descobrirem sua essência real. Então, a reencontrar suas necessidades naturais e a expressar sua unidade como seres humanos. Então, a partir daí, todos se favorecem, não apenas por terem maior liberdade de agir e pensar, mas também por terem autonomia de modificar suas vidas, modificando sua mentalidade. Então, quando a gente dá, além da veste física, além do alimento, essa orientação, então eles vão ter condição de, através do conhecimento, ter liberdade maior de agir, de pensar, entender mais o mecanismo da vida e até a valorizar mais a vida. Ter compaixão, então, é lembrar que a dor do outro poderia ser sua, né? Nós, quando fazemos pelo outro, devemos lembrar isso. Eu poderia estar no mesmo lugar, passando necessidade, passando frio, passando fome. Reconhecer esse sofrimento do próximo é ajudar a superar o momento difícil. Ela está intimamente ligada à ação. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós aí vamos pensar com mais carinho. Poxa, se eu estivesse nessa situação, eu ia gostar que alguém estendesse a mão para mim. Então, o grande mal que ocorre nos dias atuais entre os povos e raças e todas as áreas dos relacionamentos humanos é a indiferença com a condição aflitiva dos seres humanos. Às vezes a gente despreza ao passar por uma pessoa na rua, a gente ignora, ou se afasta, ou tem nojo, porque a gente está arrumadinho, está limpinho, está cheirosinho. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse ali, eu gostaria de ser maltratado? Se eu estou na sinaleira querendo limpar o vidro, será que se fosse eu que estivesse lá fora, eu gostaria de ser recebido com um grito? Então, nós temos que pensar em tudo isso. A parábola, Jesus nos trouxe a parábola do semeador, que dizia assim: o semeador saiu a semear. Caiu semente na terra seca, nas pedras, nos espinhos, Então ele foi semeando e em vários lugares diferentes, ele foi jogando essa semente. Nos faz recordar os relacionamentos que não germinam, sufocados pela frieza e pela superficialidade, que frequentemente existem entre os seres humanos. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros e, dessa forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Então, nós temos que semear. Nós estamos aqui para isso. Se já ouviste o chamado de Jesus, não te esqueça do irmão de retaguarda, que te olha com expressão de profundo sofrimento, necessitando a tua bondade. Talvez esteja no lar, na posição de família, de um familiar rebelde ou maldoso, no local de trabalho como adversário, no grupo social como aflito ou simplesmente vivenciando a miséria de qualquer natureza, esperando a tua cota de amor.
Então, a solidariedade também tem que ser com os familiares. Mas não confundamos solidariedade com permissividade, que existe um equívoco muito grande com isso. O Evangelho de Jesus tem como base comportamental trabalho, solidariedade e a tolerância, como elementos de sua divulgação prática e sustentação. Então, Jesus, ao ensinar que o Pai trabalha incessantemente, que o amor ao próximo secunda o amor a Deus na lei maior, e que devemos perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes, ele corroborou a importância fundamental do trabalho, da solidariedade e da tolerância na construção do reino dos céus. Sendo caridade o amor em ação, como denominado pelo apóstolo Paulo, é ela a representação dessas 3 virtudes, pois a ação de cada um no bem é a própria dinâmica do trabalho como atividade útil, e o amor, para que seja amor, tem que agasalhar o seu íntimo, a solidariedade e a tolerância. Logo, a solidariedade e a tolerância trabalhadas só podem produzir e promover o bem. Bem, nós estamos no seio de uma sociedade espírita. Estamos trabalhando nos centros espíritas, nas casas espíritas. E não podemos deixar de considerar a tríade como fundamento de nossas ações dentro dessa organização. E estamos muitas vezes nos perdendo ou faltando com solidariedade dentro das casas espíritas entre os próprios companheiros. Muitas vezes as pessoas dentro da própria casa estão precisando da solidariedade do outro e não conseguimos perceber ou não enxergar isso. Temos que ser aprendizes do bem, para que os benfeitores espirituais que a dirigem tenham razões para continuar investindo seus valores em prol das realizações programadas para a instituição e para o nosso progresso pessoal. Então, vamos colocar em nossa vida essa tríade, Que seja o trabalho no bem a nossa grande ferramenta de construção nobre nas mentes e nos corações, e instrumento de nossa redenção pessoal. Solidariedade, que impere a solidariedade, para fechar um pouco sobre solidariedade, nós dizemos o seguinte: que impere a solidariedade entre todos, para que assim se dê a união e advenha a força operosa, tão esperada, e qual feixe de varas sejamos a ação e sustentação dos objetivos comuns da casa. Então temos que nos fortalecer nessa solidariedade entre os próprios companheiros. Fortalecer esse feixe, feixe de varas, para que a gente possa se sustentar, um se sustentando com a firmeza do outro. Joana de Ângeles, para finalizar, nos diz assim: lembra-te de servir e de ajudar, não te preocupando muito com as técnicas, mas agindo de imediato. Isto porque a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega sempre atrasado. Então, se temos que fazer o bem, vamos aproveitar para fazer o bem. Se temos que ser solidários, o momento é agora. Nós precisamos construir essa solidariedade dentro de nós. É contínuo, é aprendizado contínuo. É você se preocupar com o outro, é você pensar no outro, é você se colocar no lugar do outro e sentindo a dificuldade que o outro está tendo. E vamos encerrar nossa fala mais uma vez agradecendo a casa, agradecendo a todos, agradecendo a Deus pelas bênçãos que temos, agradecendo pelo dom da vida. E nos conscientizar que cada dia mais
precisamos estar colocando valores morais em nossa existência, porque já vimos que os valores materiais e toda a nossa luta, nossa correria, no momento desse que estamos vivendo, essa pandemia, né? Nós precisamos realmente dar importância ao que tem importância. Então precisamos refletir bastante sobre nossa conduta, nossa vida, nossas questões e nos colocar sempre em foco para nos analisar, perceber o que nós estamos fazendo de errado, o que é que nós estamos precisando melhorar e crescendo cada dia mais na seara do Mestre Jesus. E vamos aproveitar para agradecer, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai pela misericórdia, agradecendo aos Espíritos amigos por tudo que nos orienta, que nos ampara, que nos protege, por tudo que faz por nós, nos sustentando a nossa vida, nos dando coragem, força, direcionamento. Agradecer ao Mestre Jesus por tudo, pelas bênçãos que recebemos. Por mais dificuldades que tenhamos na nossa existência, nós estamos ainda bem e ainda de cabeça erguida. E precisamos continuar seguindo e agradecendo, mesmo pelos problemas que temos, porque é Ele que vai nos fortalecer, nos dar o direcionamento e mais adiante nós possamos levantar com força total, com coragem e com muito amor no coração. Que o Mestre Jesus abençoe a todos. Muita paz.